Fala pessoal, começamos o vídeo... Qual o vídeo que é? Começamos agora o vídeo 18, o vídeo que vai tratar de técnicas de escrita de humor, onde eu vou citar algumas coisas bem legais, bem práticas, espero que você goste. Segue a vinheta. Bom, não existe uma técnica simples e fácil de escrever humor, nenhuma que valha para todo mundo, então você vai ter que buscar qual técnica funciona melhor com você, mas eu vou te dar algumas ideias aqui que podem te auxiliar nesse primeiro momento a criar e descobrir qual que é a melhor técnica que se aplica a você. A primeira regra eu já citei aqui e falei anteriormente, que é o seguinte: você não escreve humor quando você senta e começa a escrever piadas, não escreve humor durante 1 hora, 2 horas. Como eu disse, comediante de stand-up, ele escreve piada 24 horas por dia. Então tenha em mente que você tem que estar o tempo todo atento para poder sim escrever uma piada. A piada ela não surge simplesmente naquele momento que você sentou e escreveu, ela tem que vir de vários momentos do seu dia a dia, e aí você compila isso, e em algum determinado momento você vai precisar sentar e realmente escrever, e para isso a gente vai aqui estabelecer algumas técnicas interessantes. O ato de sentar e escrever, ele é obrigatório, ele é interessante, e é interessante que você faça com o máximo de frequência possível. Então sempre que puder tirar 1 hora do seu dia, senta ali, se concentra e escreve. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma história que é o chamado Seinfeld Calendar, o calendário do Seinfeld, que talvez seja um pouco de inspiração. Isso serve não só para comédia, mas principalmente para comédia stand-up, que era o seguinte: ele colocava o calendário na parede com os dias, né? O calendário é isso que ele tem, mas basicamente um calendário bem grande, e todo dia que ele sentava e escrevia alguma coisa relacionada ao humor, que ele gerava algum conteúdo de humor, ele ia e fazia um X em vermelho naquele dia. Então ele ia dia a dia colocando ali as datas que ele escreveu, e aquilo ali começava a se tornar como uma ferramenta de motivação. Então ele olhava e falava: pô, eu quero completar isso aqui, então eu quero ver isso o mais aplicado possível. Então é uma ferramenta para você se monitorar, falar: olha, eu estou escrevendo com uma frequência interessante, eu estou gerando conteúdo interessante. Eu recomendo, eu acho legal fazer. Então toda vez que você sentar para escrever uma piada, vai lá, marca. Toda vez que você gerar uma piada interessante, você vai colocando isso no calendário, até o momento que você vai conseguir visualmente entender como está o desenvolvimento do seu trabalho. Mas basicamente, como faz para escrever uma piada? Qual é a fórmula mágica? Isso é o mais difícil. Bom, tudo que eu vou falar, mais uma vez, é a minha visão. Tenha sempre isso em mente, que podem existir outras, mas na minha opinião, a piada ela costuma vir de 2 caminhos. Ela pode partir da premissa ou a partir do punch. Você pode, numa situação do seu dia, ver algo muito engraçado e falar: isso é uma piada, e aí você traz ela para o seu momento de escrita. Então é importante você sempre estar atento. Aquela história das 24 horas, 24 horas, por exemplo, eu tô agora, ó, para não falar que eu tô mentindo, agora eu tô aqui com o meu bloquinho de anotação. Então o meu bloquinho de piada, esteja sempre com ele, sempre presente, para que você possa realmente observar, porque não confie na tua memória. Se você falou: pô, isso é engraçado, vou fazer uma piada sobre isso, daqui a 2, 3, 6 horas você não lembra mais, então faça anotações. Então, como eu dizia, a piada ela pode surgir a partir do punch, a partir da piada mesmo, ou a partir de uma premissa. Essa piada a partir do punch, ela é mais difícil de acontecer, mas você tem que estar sempre atento para observar situações engraçadas. Vou dar um exemplo de piada que surgiu a partir do punch. Como eu vou falar de método de construção, é difícil eu falar como outros comediantes construíram suas piadas. Eu vou contar de algumas piadas minhas. Uma piada que eu fui dar dinheiro para um menino, e esse menino ele não era um mendigo. A piada basicamente é o seguinte: a minha namorada fala: não vai dar dinheiro para ele, e aí a minha namorada, isso no mercado, minha namorada apresenta diversas pessoas, inclusive ela me apresenta uma mulher que ela me apresenta como sendo a Rose, e ela fala: olha, eu gosto muito da Rose, a Rose tem um filho lindo, tudo bem, tudo bem. E aí na saída do supermercado eu falo: vou dar dinheiro para esse menino, ela fala: não vai dar dinheiro para o menino. E aí eu ofereço, o menino fala: não, eu não sou mendigo, eu vim cuidar do meu cachorro aqui pra minha mãe fazer compra. E aí minha namorada começa a rir e fala: oh, você é muito burro, hein? Aí eu falo: por que você tá rindo? Ela fala: você querendo dar dinheiro pro filho da Rose. Então é uma construção de piada. Bom, essa é a piada que eu tenho. Assista o vídeo, você vai entender ela melhor. Aqui eu contei, eu não fiz a piada, mas basicamente esse é um exemplo de piada que no meu caso ela surgiu a partir da piada e não da premissa. Qual que é a premissa dessa piada? A premissa dessa piada, ela entra num set
Eu consegui encaixar ela num set de relacionamento, mas a graça dessa piada não é de relacionamento. Ela é uma piada de constrangimento. A piada de constrangimento, lá nos gatilhos de humor, ele tá dentro do humor de superioridade. A gente falou de tudo isso. Mas essa piada é uma piada de constrangimento. Eu já falei isso antes. Mas como que surgiu essa piada? Eu vou explicar pra vocês. A gente tinha ido fazer compra e a gente tava no carro, eu, minha namorada, meu cunhado e minha cunhada. E aí o irmão da minha namorada, meu cunhado, virou pra minha cunhada e falou o seguinte: toma essas moedas de troco aqui e vai lá e dá pro mendigo. Ela foi até o mendigo e voltou rindo, desconcertada. E a gente falou: por que você tá rindo? Ela falou assim: não, eu fui dar o dinheiro pra ele, ele falou que não é mendigo não. Então a gente riu muito disso na hora. A gente riu pelo constrangimento da situação e ali eu falei: aqui existe uma piada. Então, normalmente quando você faz uma piada a partir de um punch, a partir de uma graça, a partir direto de uma coisa que é engraçada, você tem que lapidar esse punch. Então eu peguei essa piada, que era essa situação, que é a situação de você oferecer dinheiro para uma pessoa, para um mendigo, e ele não ser um mendigo, e aí eu construí uma história. Eu comecei a escrever essa história e reescrever. Primeiro, a ideia de eu estar presente, isso acontecer comigo, é muito mais engraçado do que acontecer com a minha cunhada, então eu me coloquei nessa situação, e aí eu fui gerando que situações poderiam acontecer para chegar e culminar nisso aí. Então eu criei toda uma história, então é uma piada de storytelling, em que eu vou contando, em que a graça continua sendo essa. O ponto engraçado é você dar dinheiro para uma pessoa que não é um mendigo, é o ponto principal da graça, e eu ainda criei um punch extra, ainda uma piada extra, que seria a minha namorada avisando que não era para dar, e no final ela revelando que ela conhecia aquela criança. Então, isso é um exemplo de uma piada que ela surgiu a partir do punch. É muito comum isso, mais comum do que parece. A maioria dos comediantes constroem a piada de trás pra frente. Então a gente tem a piada e a piada forte, e a gente vem criando outras piadas e outras estruturas antes dela. Então isso é um exemplo dessa linha de criação a partir de uma piada. Esteja atento a todo momento para justamente ir anotando: olha, isso é engraçado. Anote, é uma piada, e aquilo pode, depois que você lapidar, ela pode vir a ser uma piada de stand-up. Esse é um método. O outro método, que é o método mais comum, que mais ocorre na construção de piadas, são piadas a partir da premissa. Então você estabelece uma premissa, uma situação engraçada. Eu citei, por exemplo, aqui a premissa do caso do William Vac, que alguém falou que ele tinha falado Cleiton e não falou preto. Então a gente anotou aquela premissa, essa premissa engraçada, e a partir dessa premissa eu fiz uma piada, o Afonso Padilha fez outra, então a gente levou essa situação para o palco. Então tenha um caderno de premissas, onde você vai anotando essas premissas, e aí agora a gente vai falar dos métodos que podem existir para você construir uma piada a partir dessa premissa. Então a primeira regra é: crie a prática de captar premissas. Então, a partir de agora, tudo que você achar que é um assunto interessante, é um assunto que faz parte da sua vida. Então a gente citou lá em cima, lembra que eu falei que a premissa era o mais importante? Então lembra, o que é uma premissa? Veja de novo o vídeo se você tem dúvida, estabeleça quais são as premissas e aí capte essas premissas. A partir de agora, tenha o seu caderninho à mão e a todo momento vá anotando quais são as premissas que são interessantes, o que você acha que é legal ter, e aí você vai captando essas premissas. Então a gente entendeu que para escrever uma piada a gente precisa ter um início, que a gente costuma chamar de input, e esse input ele pode ser tanto uma premissa como um punch. O que eu vou passar agora seria uma técnica de captação de input. Então basicamente entender que as premissas que a gente tem depende muito do seu estilo de humor. Então, por exemplo, se você é um cara que faz piadas factuais, piadas sobre notícias, alguma coisa assim, você vai até um determinado veículo de notícias, vai até o G1, vai até um site de notícias, e aí você fica buscando notícias do dia a dia sobre o ego, sobre Globo Esporte, sei lá, sobre canal de política. Então você vai buscar captar esses inputs a partir de notícias. Então assim, depende muito do estilo de premissa que você vai fazer. Se você vai fazer sobre o seu dia a dia, então você vai ter que buscar no seu dia a dia as situações que são interessantes para que você desenvolva isso em piada. Então uma vez que, por exemplo, eu citei, eu quero falar sobre a minha namorada, que é uma pessoa brava. Então eu sei que minha namorada é uma pessoa brava, eu observei que isso é interessante, então essa é a minha premissa.
Então agora eu tenho namorada brava como sendo a minha premissa. A partir desse input eu vou ter algumas técnicas para desenvolver piadas e criar o meu set de piadas baseado nessa premissa. Uma muito utilizada é através dos mind maps, né? Então os mind maps eu usei bastante tempo, vou colocar uma foto aqui que eu publiquei no meu Instagram. Isso aqui são 3 sets de piada que eu construí a partir de uma premissa. Então o mind map nada mais é do que um mapa mental que eles chamam aí. É você colocar, centralizar aquela informação, nesse caso, centralizar o nosso input, que é a premissa, e a partir daí a gente vai tirando ramificações dessa premissa, que são as piadas, e normalmente é interessante a gente utilizar de algumas perguntas para, a partir da premissa, chegar em uma determinada piada. Os exercícios são basicamente isso. Existe um exercício conhecido que é o chamado 5W2H. O 5W2H eu vou colocar aqui, é você fazer diversas perguntas, isso vem no inglês, aí são as perguntas why, por quê, when, quando, who, quem, aí tem o H que é how much. Vou colocar a figura aqui que fica mais fácil. Então aqui vai estar descrito aqui esse mind map aí com todas as perguntas. Então a partir daquela premissa, então eu fiz uma premissa, por exemplo, minha namorada é mandona. Posso fazer perguntas, quem? Que pergunta quem? Como eu perguntaria quem é mandona? Minha namorada. Mas eu tenho que sair daqui e tirar algumas piadas disso. Então eu posso, por exemplo, pensar, ela é mandona com quem? Ela é mandona comigo, ela é mandona no trabalho, então ela trabalha com um banco, a minha namorada ela é caixa de banco, então será que quando ela está atendendo alguém ela é mandona também, do jeito que ela é comigo? Vejam que eu acabei de construir uma ideia, alguma coisa relacionada a uma piada. Aqui a gente já vê um esboço. Então a partir da premissa, minha namorada é mandona, eu coloquei a primeira pergunta, quem? Então eu coloquei, ela é mandona com quem? Então eu falei, ela trabalha, eu sei que ela trabalha com isso. Ou então na relação família dela, ela é mandona com a irmã dela, ela é mandona com o sobrinho dela, ela é mandona com o cachorro. E aí aqui eu começo a já construir algumas situações que na minha cabeça podem remeter a uma piada. Outra pergunta que eu posso fazer, ela é mandona quando? Então eu posso falar, ela é brava, né? Minha namorada é brava. Ela é brava quando? Então ela é brava quando ela tá com fome, ela é brava quando ela tá de TPM, ela é brava quando ela acorda, e aí ela é brava quando eu faço determinada situação. Então ela é brava quando eu acordo, ela é brava quando eu me atraso. Então eu começo a fazer perguntas que vão me direcionar para uma piada. Não existe uma regra que vai te dar uma piada pronta. Se existisse seria sensacional e aí todo mundo faria stand-up, seria a coisa mais fácil do mundo de se fazer, e não é justamente por isso. Mas esse mecanismo ele te possibilita a visualizar piadas. Entendeu? Então ela é brava em que situação? Então eu vou tirando essas perguntas e respondendo essas perguntas, e aí eu vou usar tudo que a gente falou nesse capítulo anterior a respeito de estrutura da piada e tudo mais, setup, punch, para construir isso. Eu tenho que usar todas essas técnicas que a gente falou respondendo essas perguntas. Ela é brava como? Como ela se comporta quando tá brava? Como ela fica quando tá brava? Ela fica vermelha, ela fica ofegante, ela fala rápido, ela fala devagar, ela se perde. Então veja que em qualquer situação, a partir de uma premissa que não tem graça nenhuma, é minha namorada ser brava, a gente vai tirando essas perguntas. Então esse método 5W2H é bem interessante. Eu vou colocar aqui quais são as informações, vai ter isso também aí nas referências, mas é legal já você começar a fazer isso. Então capte o seu input, coloque aqui e desenvolva isso. Você pode fazer isso não em forma de mind map, de mapa mental, mas por exemplo, o comediante Nando Viana, ele coloca no quarto dele post-its, e aí ele coloca o post-it amarelo, que é onde está a premissa, e aí ele vai desenvolvendo a partir daquela premissa. Então ele, sei lá, pensando no Nando, a piada maconha. E aí ele fala, olha, a maconha é engraçado por causa disso. E aí a partir da premissa ele ia desenvolvendo ideias, e aquelas ideias fazendo perguntas, trabalhando isso dentro da cabeça dele, e aí ele vai tirando pequenas ideias de piada, que são os papeizinhos vermelhos, e aí quando a piada ela passa a funcionar, ele já testou, ele sabe que aquilo ali realmente virou uma piada, ele troca e coloca aquilo num papelzinho verde. Então ele tem essa estrutura com várias piadas. Mais do que simplesmente criar uma piada, é interessante a gente começar a armazenar um conteúdo a respeito de uma determinada premissa. Por que isso é interessante? Porque você consegue, em momentos diferentes, construir sets de piadas com premissas iguais. Por exemplo,
eu criei agora uma piada sobre minha namorada ser brava. Então eu criei aqui essa piada, minha namorada é brava, entendeu? E aí eu listei uma sequência de perguntas, criei um set de piadas. É interessante eu ter um caderno de piadas, um Excel, e aí você vai buscar qual que é a melhor forma. O Murilo Gun usava muito Excel nessa hora, mas você coloca ali qual que é a premissa. Então a premissa pode ser namorada ou namorada mandona, e aí eu listo as piadas que eu tenho. Daqui a 6 meses eu posso estar numa situação em que eu, conversando com a minha namorada, ela tenha feito alguma coisa que eu falei, cara, isso é engraçado, eu tenho uma piada. Então eu não vou começar a construir essa premissa do zero, porque eu já tenho essa premissa no meu material. Então eu vou pegar meu caderno de piadas, meu caderno mesmo, e eu vou buscar lá, olha, premissa namorada, eu já tenho aquela sequência, e aí eu vou adicionar isso aqui. Pode ser que eu continue fazendo aquelas piadas e acrescente essa piada, ou simplesmente eu posso falar, cara, essas piadas eu não fazia mais porque eu achava que não tinha muito sentido. Mas agora, com essa nova piada aqui, eu acho que dá para eu refazer isso aqui de uma forma que vai ficar engraçado. Então, o método que eu estou falando agora é você documentar através de premissas, então rotulando por premissas, todas as piadas que você tem. Então tem um caderno de anotações ou tem um Excel, que daí você pode criar abas e tudo mais, no qual você vai etiquetando por premissa, o label principal é a premissa, então você colocou essa premissa ali, e ali você desenvolve aquelas piadas, e aí passa 2 páginas, deixa 2 páginas para aquela premissa, passa para a próxima, 2 páginas para aquela premissa, passa para a próxima, e aí com o passar do tempo, você vai passando situações, como eu disse, no seu caderninho, que você vai pensando em situações ou vivenciando e anotando aquilo ali, e aí você vai agregando a essas premissas isso que eu falei. Então, a partir do momento que você começa a ter isso documentado, isso com certeza vai te facilitar muito na construção de novas piadas, na construção de novos sets de piada. Então, esse é o método que eu passei, um método bem interessante. Então, faça esse exercício agora, faça esse exercício do 5W2H. Procure aí uma premissa que seja interessante para você, procure aí, seja no seu cotidiano, seja numa notícia, seja numa situação que aconteceu, numa determinada situação, e aí você desenvolve a partir disso aí. Um outro método que auxilia bastante é o método que eu chamo do método dos 10 sentimentos. A ideia é basicamente a seguinte, você vai pegar aquela premissa, aquele input que você usou, por exemplo, deixa eu ver uma outra premissa aqui, eu vou falar sobre acordar cedo. Então essa é a minha premissa, acordar cedo, e aí eu vou colocar os 10 sentimentos que eu tenho positivos e negativos sobre acordar cedo. Então eu vou fazer uma lista falando positivamente, eu gosto de acordar cedo porque meu dia ele rende mais, eu gosto de acordar cedo porque eu acordo motivado, esses são os pontos positivos. Eu não gosto de acordar cedo porque eu durmo tarde, eu não gosto de acordar cedo porque eu acordo cansado, eu não gosto de acordar cedo porque de manhã eu não consigo pensar direito. Agora, você listou essas 10 situações positivas e 10 situações negativas, você vai usar uma técnica que é a inversão do sentimento. Então, você vai pegar, olha, eu não gosto de acordar cedo porque eu não consigo pensar direito de manhã. É um exemplo. E aí agora você vai colocar o sentimento inverso. Então você vai falar, olha pessoal, eu gosto de acordar cedo porque de manhã eu não consigo pensar direito. Vão surgir muitas piadas de ironia, algumas piadas de inversão, é muito comum surgir a partir disso. Então você fala assim, de manhã eu gosto de acordar cedo porque de manhã eu tô com um pensamento muito rápido. Na verdade é justamente ao contrário. E aí você coloca, é muito comum eu vou passar manteiga no pão e acabo comendo controle remoto. Foi uma piada idiota, claro, eu acabei de criar de improviso, mas basicamente o que eu fiz? Eu tinha uma premissa que era acordar cedo. Eu coloquei a situação que eu não gosto de acordar cedo porque eu não consigo pensar bem de manhã. Aí eu inverti esse sentimento que eu tenho falando, não, eu gosto de acordar cedo porque eu estou muito inteligente pela manhã. Na verdade é justamente ao contrário. E aí eu vou usar a inversão, falar, olha, eu sou tão inteligente pela manhã que eu vou passar manteiga no pão e passo manteiga no controle remoto. Vejam que eu criei uma piada de inversão aqui. Eu tenho que ainda achar quais são as palavras, a construção, reduzir o meu setup, deixar o punch mais pro final, fazer tudo aquilo que a gente falou. Mas aqui eu já tenho uma sequência de uma piada que foi criada a partir de uma situação nesse método das 10 inversões. Então escolha uma premissa também, veja se é possível, nem toda piada vai surgir desse jeito, mas veja se é possível listar 10 sentimentos positivos, liste 10 sentimentos negativos e comece a brincar com esses sentimentos, inverter esses sentimentos para chegar aí numa situação de piada. Que foram alguns métodos que eu citei aqui, mas o importante é o seguinte, entenda que a prática vai levar você
à perfeição. Não à perfeição, mas quando você começa a escrever piadas periodicamente, sistematicamente, naturalmente você não vai precisar mais criar todos esses mecanismos. Esses mecanismos são muito interessantes no primeiro momento, então vamos usar bastante eles agora. O mind map com o 5W, 2H e também essa lista dos 10 sentimentos. Então a gente vai fazer bastante, use bastante em todas as premissas que você tem, faça esse comportamento. Lembre-se, é 99% transpiração, 1% inspiração. Então faça e refaça várias vezes até o momento que você vai chegar numa piada que você fala, essa piada agora está pronta, ela faz parte desse set. E aí a gente vai construir o set de piadas, como a gente falou anteriormente, e aí você começa a ter uma apresentação já com uma cara um pouco mais interessante. Espero que tenha ajudado, vamos fazer os exercícios, vamos para a prática, valeu!